Então estamos aí de novo, gurizada, da estatística. Vamos fazer mais uns exercícios aí de teste de hipótese, pois eu já coloquei a avaliação de vocês lá no Black. E para vocês fazerem uma boa avaliação, porque eu não quero ninguém em recuperação, vamos fazer mais uns exercícios aí, tá? Então, exercício número 23. O que fala? Em um período, é realizada uma pesquisa com 159 passageiros escolhidos aleatoriamente em um grande aeroporto, detectando-se que 60 deles são do sexo feminino. Com base nessa pesquisa, deseja-se testar a hipótese de que a proporção dos passageiros do sexo feminino é igual à proporção dos passageiros do sexo masculino. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Deseja-se testar se 50% dos passageiros femininos são os mesmos 50% dos masculinos. Sendo P a proporção dos passageiros do sexo feminino, foram formadas hipóteses H0, proporção igual a 0,50, hipótese nula, e H1, hipótese alternativa, proporção diferente de 0,50, hipótese alternativa. Supondo normal a distribuição da frequência relativa dos passageiros do sexo feminino. Utilizando-se as informações da distribuição normal, padrão Z, em que as probabilidades de P de Z ser maior que 1,96 é 2,5 e P, probabilidade de Z ser maior que 2,58 é meio, é correto afirmar que H0 não é rejeitado a um nível de significante 5% e aí as outras alternativas que nós vamos avaliar. Bom, o que nós temos aqui? Primeiro, nós estamos diante de um teste de hipótese de proporção, ó, porque ele fala, deseja testar a hipótese de que a proporção dos passageiros do sexo feminino. Então, um teste de hipótese do ponto de vista de proporção. Teste de hipótese do ponto de vista de proporção, sempre se usa a distribuição normal, a distribuição Z. Tanto é que ele já falou no corpo do problema aí, certo? O que a gente sabe? O que a gente sabe? Primeiro, o que a gente sabe aí? Que o H0 é a proporção populacional que ele está dizendo que é igual a 0,50. Então ele está dizendo que a proporção tanto de passageiros do sexo feminino como do sexo masculino é igual a 0,50. Já a hipótese alternativa, ele está dizendo que a proporção populacional é diferente de 0,50. Então, estamos diante de um teste bilateral. Vamos ter que fazer esse teste nas duas extremidades da curva de Gauss, certo? Bom, o que mais que a gente tem? O que ele nos disse mais? Ele disse que o número de passageiros da amostra são 150 que ele está testando. E disse também que do sexo feminino, ele diz que são 60 passageiros, aqui é 150 passageiros. E do sexo masculino, eles são, evidentemente, o restante, 90 passageiros, certo? Então, com esses dados aqui, a gente consegue descobrir qual é a proporção amostral, certo? Inclusive, eu vou fazer uma melhoria aqui, para vocês não se confundirem. Isso aqui eu vou simbolizar proporção populacional de P maiúsculo, e essa proporção que nós vamos calcular, tanto do sexo feminino como masculino, eu vou simbolizar pelo P minúsculo, que seria a proporção amostral. Então, qual é a proporção amostral de passageiros do sexo feminino? É só pegar 60, que são femininos, e dividir por 150, que é o todo. Simplifico isso aqui, eu vou ver que isso aqui vai dar, fazendo a conta, 0,40 ou 40%. Então, 40% da minha amostra que eu estou pesquisando, que são de 150 passageiros, são do sexo feminino. Então, vou botar assim. Já a proporção do sexo masculino, vamos botar aqui minúscula para não confundir. A proporção do masculino, que não nos interessa, mas é bom ter, seria 90% e 50. Isso aqui vai dar o 0,60 ou 60%. Então, isso é mais... Então, aqui nós temos o quê? Tanto a proporção do sexo feminino como do sexo
masculino. Desculpa aí que deu um probleminha aqui no meu micro, mas já estou resolvendo. Certo? O que mais que a gente tem aí de dado que a gente pode descobrir? Para não ter que usar a tabela lá atrás, a gente sabe que a probabilidade do Z, que é o Z tabelado, ser maior que 1,96, ele é de 2,50. E a probabilidade do Z ser maior que 2,58 é de... Isso é para na hora que a gente vai testar. Verificar a resposta. É 0,5. Não esquece que nós estamos diante de um teste bilateral. Logo, ele está pedindo para a gente chegar a respostas através de dois níveis de significância. O símbolo do nível de significância é alfa, quando for alfa for 5%, e quando alfa for 1%. É isso que ele quer que a gente teste. Só que antes, para calcular se vai ser aceito ou rejeitada a hipótese nula, o nível de significância de 5 ou 1, para a gente interpretar, chegar na resposta, a gente tem que descobrir qual é o Z calculado. Então, como é que a gente acha o Z calculado quando estamos diante de um teste de proporção? Só lá e verificar a fórmula. Vou mudar a cor aqui agora. Eu vou, por exemplo, botar o P minúsculo, que é a proporção amostral de minúsculo. E o P maiúsculo eu vou botar como sendo o P. Então aqui vai ficar P menos o P maiúsculo dividido pela raiz do P maiúsculo vezes 1 menos o P maiúsculo dividido por N. Essa vai ser a fórmula. Onde o P em verde é a proporção amostral, que no caso ele quer que a gente verifique se é igual ou não, supondo normal e do sexo feminino. Então a gente sabe que a proporção amostral do sexo feminino, P verde, ela é, conforme a gente calculou aqui, ó, feminino, ó, 0,40. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui 0,40, só botar na fórmula, menos 0,50, que aqui seria a proporção amostral do sexo feminino, e aqui a proporção populacional do sexo feminino. A gente está partindo do pressuposto que elas são iguais. Dividido pelo quê? Por 0,50, que é a proporção amostral do sexo feminino, vezes 1 menos P, que é do sexo masculino. Que ele está dizendo que são o quê? Iguais. Dividido por 150. Se vocês fizerem o cálculo aqui bonitinho, fazendo todo o cálculo aqui, vocês vão ver que isso aqui vai dar menos 2,45. Então esse é o nosso Z calculado, tanto para ser testado ao nível de significância de 5, como de 1, certo? Então tá aqui, 2,45. Na realidade eu estou fazendo esse exercício bem devagar, porque dos que eu já fiz, o que está faltando para vocês fazerem na prova, se cair algo de proporção, é esse aqui. Bom, então agora nós vamos começar o teste. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, considerando ó, o alfa, eu vou botar numa outra bem sozinho para não ter problema. Só me dá licença aqui um pouquinho que eu vou copiar. Vou botar aqui embaixo para a gente ficar bem, vou botar um outro aqui também, para a gente testar. Então aqui, ó, nós vamos fazer o teste, a gente já sabe que o Z calculado, que ele foi dado ali, que a gente acabou de calcular aqui, tanto para um como para o outro, a nível de significância de 5 ou 1%, na realidade ele é menos 2,45, certo? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos calcular, vamos analisar as hipóteses, considerando um alfa, um nível de significância de 5%. Certo? Vamos desenhar aqui a distribuição de Gauss, bem bonitinha para vocês. Certo? O que a gente sabe? Que como é bilateral, porque é diferente lá, nós vamos ter que testar nas duas extremidades. Então aqui, ó, nós vamos ter um Z tabelado positivo. E aqui nós vamos ter o menos Z tabelado positivo.
Quanto que dá esse Z tabelado positivo? Ó, 5%, 2,5%, ó, dá 1,96. Então, a 2,5, ó, de onde é que sai esse 2,5? Se o nível de significância é alfa e quando é bilateral, ele vale quanto em cada ponta? O alfa sobre 2. Então, essa região vale 2,5 e essa região aqui vale 2,5 também. Por isso que se é 2,5, se a gente fosse buscar lá na tabela, a gente ia ver que o menos Z tabelado dá 1,96 e o mais Z tabelado dá 1,96. Porque daqui até aqui tem 47,5. E o Z para 47,5% é 1,96. Certo? E agora nós vamos botar aqui, eu vou apagar aqui, botar contra a cor para ficar legal. Antes deixa eu apagar aqui, para ficar bem didático para vocês compreenderem. Então, o Z calculado que ele deu aí, que a gente usou pela fórmula, ele vale menos 2,45. Então, repara, se aqui é 1,96 e ele vale menos 2,45, vamos olhar para esse lado primeiro aqui, vamos só dar uma ajeitada aqui na nossa curva de Gauss. Opa, botar mais para cá. Então, repara, se aqui vale menos 1,96 e ele está dizendo que é menos 2,45, repara, essa área aqui que vocês estão vendo é a região crítica. Tudo que tiver aqui dentro a gente vai ter que rejeitar H0, certo? Agora repara, o número menos 2,45, que é o que vale o menos Z calculado, ele está ali dentro da região crítica. Ó, se vale menos 1,96, quando a gente vai para o lado infinito negativo, quanto maior, menor o número. Então o que a gente está notando aqui? Que o Z calculado está aqui dentro da região crítica. Se ele está aqui dentro da região crítica, significa que ao nível de significância de 5%, ele tem que ser rejeitado. Se eu fosse olhar do ponto de vista, já que eu tenho que testar dos dois lados, do lado positivo, deixa eu só botar mais para cá, reparem, até aqui vale 96. Aí eu vou olhar quando eu vou olhar o Z calculado pelo positivo, eu vou achar Z calculado de 2,45. De novo, aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro é região crítica. Se tiver números aqui que tiverem aqui dentro, então ele vai ter que ser rejeitado também. Como 2,45 positivo, isso aqui é positivo agora, ele é maior aqui, repara, o nosso Z calculado, ele está aqui dentro, ó, o nosso Z calculado, ele vale 2,45 e está aqui dentro. Ó. Então, qual é a conclusão? Que ao nível de significância de 5%, a gente rejeita H0. Ou seja, a proporção de pessoas do sexo feminino e masculino não são iguais. O feminino é 40 e a outra é 60, porque a gente aceita a alternativa. Muito bem. Agora vamos analisar ao nível de significância de 1%. Tudo de novo. O que a gente sabe? Que o menos Z calculado, ele vale menos 2,45. E se for positivo, já que a gente tem que testar nos dois, ele vale 2,45. Logo, reparem, de novo, vamos desenhar a distribuição normal de Gauss. Alfa igual a... Vou botar em vermelho aqui para ficar bonito. Olha lá. Alfa. Oh, caramba. Alfa igual a 1%. Como ele é bilateral, de novo. Aqui, 1%. Essa região aqui, alfa sobre 2, vai valer 0,5%. E essa região aqui, alfa sobre 2, vai valer 0,5%. Logo, o nosso Z tabelado aqui, correspondente a 0,5%, tanto para o lado negativo como positivo, é só olhar lá nos dados do problema, ele vale quanto? 2,58. Então, aqui a gente vai colocar menos 2,58 e aqui nós vamos colocar 2,58. Tudo que tiver aqui dentro, tanto do lado positivo como negativo, será
Rejeitado. Rejeita-se a hipótese nula. Tranquilo? Olha o número. Pelo lado positivo, 2,45. 2,45 é menor que 2,58. Então, graficamente, o Z calculado, ele está fora da região crítica. Se de um lado já disse que aceita H0, o outro tem que dar a mesma coisa. Menos 2,58, menos 2,45 é um número maior que menos 2,58. Então aqui que está ele, eu vou botar aqui menos Z calculado é menos 2,45. Então, tanto do ponto de vista do lado negativo, lado esquerdo como direito, eu nem precisava testar, basta 1, eu já anotei o quê? Que a 1% eu devo aceitar H0, porque está fora da região crítica. Então eu volto lá nas minhas alternativas e verifico. Não é rejeitada ao nível de significância de 5%. Mentira. Ao nível de 5%, a gente viu que ela é rejeitada. Então, isso aqui está errado. É rejeitada para qualquer nível de significância inferior a 5. Mentira. O 1 é menor que 5 e aceita. Então, isso aqui está errado. É rejeitada tanto ao nível de significância de 1 como 5. Mentira. A 1 ele aceita. Então, está errada. Não é rejeitada para qualquer nível de significância inferior a 1. Mentira. Se eu pegar aqui, olhar, não é rejeitada para qualquer nível de significância inferior a 1. Perfeito. Desculpa, eu errei. Análise. Tá certo? Olha aqui, vamos olhar. Aqui está nível de significância 1. Se for inferior a 1, ó, essa região vai diminuindo. Ó. Menor que 1. Ó. Quanto menor aqui, ela continua lá. Ó. O Z calculado continua sendo menor o número do que o Z tabelado. Então, essa é a nossa resposta. É a letra D. Está aqui a nossa resposta. Vou marcar em azul. Essa é a nossa resposta. Agora, vamos ver a última. É rejeitada porque o nível de significância é superior a 1. Então, aqui está o nível de significância. Ele está dizendo superior a 1% e inferior a 5%. Mentira! Ele está dizendo que é qualquer nível de significância superior a 1. Se eu botar 1,2, está dizendo que é rejeitada. 1,2 é maior que 1. 1,2, se vocês testarem, fizerem lá o teste de hipótese 1,2, vocês vão ver que ele é aceita. Então, isso aqui está errada também. Então, o que a gente conclui que a nossa resposta é a letra D. Vamos olhar lá, sempre mostrando para vocês que vocês têm como conferir. Só chegar aqui. No final dos exercícios, 23 é letra D. Certo? Então, esse aqui era um exercício que estava faltando para os senhores como se fazer um teste de hipótese por proporção. Os outros que tem aí, inclusive que eu já fiz com vocês alguns, vocês já têm, são vários exemplos que se repetem para vocês treinarem. Certo? Mas eu vou aproveitar, já que eu tenho tempo, vou fazer mais um aqui. Deixa eu ver mais um aqui que eu posso fazer com os senhores. Aqui, eu não sei se eu fiz o 25 com vocês, eu não me lembro. Deixa eu ver. Mas vamos fazer o 25, então. Eu não me lembro se eu fiz. Deixa eu ver de novo. Vamos ver, vamos fazer. 25, mais um. Vocês viram que um exercício desse ocupa bastante tempo explicando, né? Por isso que a gente não consegue fazer mais que 2. Então, olha lá. Uma indústria produz uma peça que a amostra aleatória apresentou um peso médio de 19,5. O desvio padrão da população dos pesos considerado de tamanho infinito é igual a 2 kg. Deseja-se testar a hipótese que a média da população é igual a 20 ao nível de significância alfa. Foram formuladas as hipóteses. H0, vamos botar aqui. Mi, que é o símbolo da média populacional, igual a 20 kg, hipótese nula, contra a hipótese ser diferente de 20 kg, que é a alternativa. Considerando que na distribuição normal, P2,58 é 0,05, já anotamos que isso aqui é a mesma coisa que 0,5%, e P maior, isso aqui é 2,
2,5%. Os mesmos dados naquele exercício 23, tá? Tanto a nível de 1 como a nível de significância de 5, H0 não é rejeitada. Bom, vamos agora analisar. Vamos ver o que a gente tem aqui. O que ele nos deu? Uma indústria produz uma peça em que uma amostra aleatória de 144 peças. Então a gente sabe que o nosso N é 144. O quê? Peças. O que mais que a gente tem? Apresentou um peso médio igual a 19,5 quilos. Então dá a entender que isso aqui é a nossa média amostral. O que mais que a gente tem? O desvio padrão da população dos pesos dessas peças, considerando o tamanho infinito, também distribuído, é igual a 2 quilos. O desvio padrão da população, que legal. População é 2 quilos. Muito bem. Deseja testar a hipótese. Então, ele deu a hipótese nula. A média é igual a 20 quilos. Ele está dizendo isso. Quanto à hipótese alternativa, ele está dizendo que a média ela é diferente de 20 quilos. Estamos diante, de novo, de um teste bilateral. Ó. Teste bilateral. Vamos ter que testar nos dois extremos da distribuição normal de Gauss. O que mais que ele nos dá? Ele nos dá aqui a probabilidade do Z tabelado ser maior que 2,58 é igual a 0,5%. E a probabilidade do Z ser maior que 1,96, Z ser maior que 1,96 é 2,5%. Certo? O que a gente sabe? O que mais que ele deu aqui? De novo, ele fala em nível de significância de 1 e de 5. Então a gente sabe que o alfa nessa situação aqui, que é o nível de significância, vale 5%, e nessa situação o alfa vale 1%. Então lá vamos nós desenharmos a distribuição de Gauss. Primeiro, calcular o Z calculado. Antes disso, desculpa, vamos calcular o Z calculado e vamos fazer o cálculo. Então vamos lá. Qual é a forma do nosso Z calculado? Vamos botar aqui. Z calculado é igual ao quê? A média menos a média populacional dividido pelo desvio padrão sobre raiz de N. Essa é a forma de achar o Z calculado quando o teste de hipótese é para a média. Então vamos lá, o que ele deu? Ele deu que a média vale 19,5 menos 20 dividido por 2 sobre raiz de 144. 19,5 menos 20 dá menos 0,5 dividido por 2, 144, raiz quadrada é 12. Fazendo esse cálculo aqui, isso vai dar 0,50, 2 entre 12 divide. Isso aqui vai dar menos 3. Então, o nosso Z calculado aqui, ele vale menos 3. Eu acho que eu já fiz esse exercício, gente. Certo? Então, esse é o teste Z, certo? O teste estatístico Z. Quando pedir, isso é para calcular o Z calculado. Se pedir o teste estatístico T, é para calcular o T calculado. Tranquilo? E aí nós vamos fazer, então, o desenho da distribuição normal aí de Gauss para analisar alfa igual a 5%. Então, nós vamos botar aqui, botar a nossa distribuição de Gauss. Já sabemos que a 5%, que o nível de significância é 5, o nosso Z tabelado aqui, vamos botar aqui em vermelho, ele vale, o nosso Z tabelado, ele vale menos 1,96, e se for para o lado positivo, o nosso Z tabelado vale 1,96. Muito bem. Como a gente acabou de calcular, o nosso Z calculado vale menos 3, então repara, está mais do que... Aqui é a nossa região crítica, ó, os dois ladinhos. Ó. Menos 1,96, qual é o número maior? Menos 1,96 ou menos 3, quando eu olho da ótica
dos números negativos. O 1,96 é muito maior, menos 1,96 é muito maior do que menos 3. Logo, qual é a conclusão que a gente chega? Que o nosso menos z calculado, ele está aqui dentro, ó. Menos 3 está aqui dentro da região, ó. Então a gente já viu que a nível de significância de 5 vai ter que ser rejeitado H0. Mas ele pede para testar dos dois lados, porque o teste é bilateral. Agora repara, 1,96 está aqui. Agora nós vamos ver o z igual a 3. Deixa eu aumentar aqui de novo a nossa área. Repara. Qualquer número que tiver dentro dessa areazinha aqui é rejeitado. Se aqui é 1,96, vocês concordam comigo que o 3 está aqui, meu Deus do céu. Mais ou menos aqui. E ele está dentro da área crítica. Logo, com um nível de significância de 5%, porque isso aqui, esqueci de dizer que vale alfa sobre 2, que é 2,5, e aqui vale alfa sobre 2, que é 2,5, e a probabilidade de z ser maior que o 96 é 2,5, nós estamos vendo que isso aqui a gente deve rejeitar H0, porque ele está dentro da região crítica. Certo? E a 1%? Tudo de novo. Quando o alfa for igual a 1%, vamos desenhar a nossa distribuição. Está aqui. Legal. Certo? A 1%, o que acontece? O que acontece? Quando é 1%, porcaria, saiu daqui. Deixa eu ver onde é que está ele. Quando é 1%, ó, ele deu. Quando é 1%, cadê? Está aqui. Cadê os dados? Aqui, minha gente. A 1%, ele vale 2,58 meu Z. Então, voltando para cá. Do ponto de vista negativo, o meu menos Z tabelado, ele vale menos 2,58. Por quê? Porque essa área aqui, como é nível de significância bilateral, ela vale alfa sobre 2, 1 sobre 2 vale 0,5%. Logo aqui também, quando o meu Z tabelado é positivo, o meu alfa sobre 2 vale também 0,5%. E daqui até aqui, cujo número é 2,58, a gente tem uma área de 49,5. Logo aqui tem meio. Então, tudo que tiver dentro daqui e daqui, a gente rejeita. E o que ele está dizendo? Quanto que vale o nosso Z? 3, né? Não esquece, ó. Também vai valer 3 para as duas situações. Eu esqueci de botar aqui. Deixa eu botar em azul aqui, como eu fiz outra vez. O Z calculado, ele deu menos 3. E do ponto de vista positivo, 3. Mesma coisa aqui. O nosso Z calculado deu menos 3. E o nosso Z calculado, do ponto de vista positivo, vale 3. Então, repara. Que legal. Menos 2,58. Diminuir o nível de significância. Continua aqui dentro. Ó. O menos Z calculado, ele vale menos 3. E aqui ele vale 3. Eu também rejeito H0. Certo? Vamos ver as alternativas que ele nos deu. Vamos ver. Tanto ao nível de significância de 1 como ao nível de significância de 5, H0 não é rejeitada. Mentira, é rejeitada. Isso aqui está errado. H0 é rejeitado ao nível de significância de 5, mas não... Mentira. H0 é rejeitada para qualquer nível de significância superior a 1 e inferior a 5. Vamos analisar. A conclusão é de que H0 é rejeitado ao nível de significância... Não, isso aqui não tem nada a ver. Tudo errado. Não existe um nível de significância inferior a 1, tal que H0... Não sei, vamos olhar. Ele diz, H0 é rejeitado para qualquer nível de significância. Olha que ele está, vamos entender isso aqui matematicamente. Nível de significância superior a 1 e inferior a 5. Vamos ver. H0 é rejeitada para qualquer nível de significância superior a 1.
Vamos olhar o 1 ali, o gráfico do 1. Isso a gente tem que analisar depois. Qualquer nível de significância superior a 1. Se eu for aumentando essa área, botando para cá, deixa eu botar em vermelho, ó, repara. For aumentando aqui, ó, 2%, 3%, vocês concordam que ele continua sendo rejeitado? A mesma coisa aqui, se eu aumentar, ó, o Z calculado continua lá dentro? Aumenta a área e continua lá dentro. Então, verdade, qualquer nível superior a 1 ele é rejeitado. Agora vamos ver o outro lado. O que ele diz? Opa! O que ele diz mais? E inferior a 5. Inferior a 5. Vamos ver inferior a 5. Vamos analisar o que ele está falando inferior a 5. Qualquer nível de significância inferior a 5. Então, 4. Ele vai ser 3, ele vai ser 2, ele vai ser 1, ele vai ser... Em princípio, sim. Em princípio, sim, a resposta. Está correta. E inferior a 5. Se for inferior a 5, acho que sim, até um determinado limite. Não existe um nível inferior a 1% tal que H0 não é rejeitada. Então, aqui a resposta deve ser a letra C. 25, letra C. Que a última também não está correta. Então, fechamos mais um exercício aí. Onde é que tá? Tá aqui. A nossa resposta correta é essa aqui. Perfeito. H0 é já nível superior a 1 e inferior a 5. Perfeito. É isso aí. Tranquilo? Essa aqui também está errada. Tá? Vamos ver se dá para mais um pequenininho aqui. Vamos ver se dá para mais um pequenininho aqui. Aqui, ó. Olha só. Deixa eu ver esse aqui, isso não é mais legal. Esse aqui, ó. Um revendedor de lâmpadas recebeu um grande carregamento de um fabricante que afirma que as lâmpadas têm uma vida média de 1.120 horas. Uma amostra com 8 lâmpadas extraída desse carregamento apresentou média amostral. Opa! Média... Ah, não gosto do azul. Fica feio. Vou pegar o vermelho. Olha lá, ó. Média amostral igual a 1.070. Esse exercício é só utilização de fórmulas. E S, ó, desvio padrão amostral de 125. Os dados indicam que a vida média das lâmpadas recebidas é menor do que 1.120 horas anunciada. Realiza o teste com 5% de nível. Qual é a estatística? O que é isso? Estatística do teste.